Salve, galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a este vídeo. Eu sou o Castanhari e hoje o papo tá daquele jeito, cheio de novidade pesada e que mexe diretamente com o futuro da tecnologia. A gente vai falar de lançamentos que estão dando o que falar, como a nova linha gamer da Thunderobot, mas também de um assunto que está tirando o sono de muita gente, a crise de chips que está vindo com tudo e promete deixar tudo mais caro. E falando em tirar o sono, ontem era para ter saído vídeo no canal, mas eu acabei passando mal e precisei dar uma segurada. Então já peço desculpas para vocês pela ausência. Vocês sabem que eu sempre tento manter tudo em dia, mas dessa vez o corpo pediu pausa. Valeu demais pela compreensão. Foi só um susto, já tô zerado e pronto para outra. Mas é sempre bom lembrar de cuidar da saúde, né? A gente que vive nesse mundo acelerado da tecnologia, às vezes esquece do básico. Mas agora, com as energias recarregadas, a gente vai mergulhar de cabeça em tudo que tá rolando. Vamos analisar o que essa crise de componentes significa para o seu bolso, para o avanço da inteligência artificial, e até mesmo para os seus planos de dar aquele upgrade no PC ou no notebook. E não é só notícia tensa, não. Tem super carro elétrico, apps premiados, celular novo na praça e até uma collab de controle gamer com marca de streetwear. Então já chega chegando, deixa o like, se inscreve e vem comigo porque o episódio de hoje tá insano. Vamos começar com notícia boa, com um lançamento que enche os olhos. A Thunderobot, uma marca que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário gamer, resolveu não esperar a CES 2026 para mostrar suas novas armas. E olha, eles chegaram com o pé na porta, focando em duas coisas que parecem opostas, mas que todo jogador sonha em ter juntas: leveza e performance. É a prova de que a era dos tijolos gamers, aqueles notebooks que pesavam 1 tonelada e precisavam de uma mochila só para eles, está realmente ficando para trás. A marca está mostrando que entende a necessidade de mobilidade do jogador moderno. O grande destaque dessa nova leva é a linha Zero Air. Pensa num laptop gamer que você consegue carregar para qualquer lugar sem sentir o peso nas costas. Eles são ultra leves, com um design que é, ao mesmo tempo, minimalista e agressivo. Mas não se engane pela aparência fininha. Por dentro, a promessa é de um hardware parrudo, capaz de rodar os lançamentos mais pesados sem engasgar. A Thunderobot está apostando em processadores de última geração e placas de vídeo que dão conta do recado, tudo isso num chassi que preza pela portabilidade. É o tipo de máquina perfeita para quem vai para a faculdade, para o trabalho, e depois quer emendar uma jogatina na casa de um amigo. E para quem não precisa de tanta mobilidade, mas ainda quer um setup compacto e poderoso, a marca trouxe seus novos mini PCs. São máquinas minúsculas, que cabem na palma da mão, mas que entregam uma performance surpreendente. É a solução ideal para quem tem pouco espaço na mesa, ou quer montar um centro de entretenimento na sala, que também seja uma estação de jogos de respeito. A ideia é desafiar aquele conceito de que para ter um PC potente, você precisa de um gabinete gigante e barulhento. A Thunderobot mostra que o futuro é compacto, eficiente e silencioso. Acompanhando os laptops e mini PCs, a marca também atualizou sua linha de periféricos. Novos teclados mecânicos com switches mais rápidos, mouses com sensores de altíssima precisão e headsets com som surround imersivo. É o ecossistema completo. Eles estão claramente tentando criar uma identidade forte, onde o jogador pode ter um setup inteiro da mesma marca, com a mesma linguagem de design e a garantia de que tudo vai funcionar em perfeita harmonia. É uma estratégia inteligente para fidelizar o consumidor e se posicionar como uma solução completa no mercado. No fim das contas, o movimento da Thunderobot é um reflexo claro da direção que o mercado gamer está tomando. Os jogadores não são mais apenas aquelas pessoas que ficam trancadas no quarto. Eles são estudantes, profissionais,
criadores de conteúdo, pessoas que precisam de versatilidade. A aposta em leveza, design compacto e performance de ponta mostra que a marca está atenta a essa mudança. Eles não estão vendendo apenas um computador, estão vendendo um estilo de vida mais dinâmico e integrado, onde o trabalho e a diversão andam lado a lado, sem barreiras. Agora a gente precisa falar de um assunto mais sério, que tem potencial para impactar todo mundo, do gamer hardcore ao usuário casual. Uma nova crise global de chips está se formando no horizonte, e dessa vez, o epicentro são as memórias, especificamente as do tipo DRAM e HBM, High Bandwidth Memory. Sabe aquela memória RAM do seu PC ou notebook? E aquela memória super rápida que alimenta as placas de vídeo mais potentes e os sistemas de inteligência artificial? Pois é, elas estão começando a faltar no mercado. E isso é um péssimo sinal para os nossos bolsos e para o avanço da tecnologia como um todo. A causa dessa escassez é uma combinação de fatores, uma verdadeira tempestade perfeita. Primeiro, a demanda explodiu. A popularização da inteligência artificial generativa, como o ChatGPT e outras ferramentas, criou uma corrida sem precedentes por hardware de data center. Essas IAs precisam de quantidades absurdas de memória HBM para funcionar, e os gigantes da tecnologia como Google, Microsoft e Amazon estão comprando tudo o que as fabricantes conseguem produzir. Essa demanda massiva está desviando a produção que antes iria para o mercado consumidor. Ao mesmo tempo, as fabricantes de memória, como Samsung, SK Hynix e Micron, não conseguem aumentar a produção na mesma velocidade. Construir uma nova fábrica de semicondutores é um processo que leva anos e custa bilhões de dólares. Além disso, a tecnologia para produzir memórias HBM é extremamente complexa e delicada, o que limita ainda mais a capacidade de produção. O resultado é um desequilíbrio brutal entre oferta e procura, e a gente sabe o que acontece quando isso rola. Os preços disparam. O impacto já está começando a ser sentido. As memórias DRAM, que são essenciais para qualquer PC ou notebook, já estão ficando mais caras. Isso significa que aquele upgrade de RAM que você estava planejando pode custar bem mais do que o esperado. E não para por aí. As fabricantes de placas de vídeo também dependem dessas memórias. Com a escassez, a tendência é que o preço das GPUs também suba, revivendo o pesadelo que os gamers enfrentaram durante a pandemia e a febre da mineração de criptomoedas. O pior de tudo é que as previsões não são nada animadoras. Analistas de mercado e especialistas da indústria estão alertando que essa crise não é algo passageiro. A projeção é que a escassez de memória DRAM e HBM pode se estender até, pelo menos, 2028. Isso mesmo, estamos falando de anos de preços inflacionados e dificuldade para encontrar componentes. É um cenário preocupante que ameaça desacelerar a inovação e tornar a tecnologia mais cara e menos acessível para todos nós. A gente vai ter que se preparar e planejar muito bem qualquer compra de hardware nos próximos anos. E se você achava que a conversa sobre a crise de chips era algo distante, uma previsão de analistas, pode tirar o cavalinho da chuva. O alerta agora vem de dentro da indústria, das próprias gigantes que montam os computadores que a gente usa no dia a dia. Empresas como Dell e Lenovo, duas das maiores fabricantes de PCs e notebooks do mundo, já estão vindo a público para avisar: os preços vão subir e não é pouco. Elas estão sendo transparentes sobre o impacto que a escassez de componentes, principalmente as memórias, vai ter no preço final dos produtos. O recado é claro e direto: um aumento de até 20% nos preços de notebooks e desktops é esperado já para o próximo mês de dezembro. Isso mesmo, bem na época em que muita gente aproveita o 13º salário e as promoções de fim de ano para trocar de máquina.
O que as empresas estão dizendo é que elas não têm mais como absorver o aumento no custo dos componentes. A conta chegou e, infelizmente, ela será repassada para o consumidor. É uma notícia que cai como uma bomba para quem estava planejando um upgrade. Esse aumento de 20% pode não parecer muito no papel, mas, na prática, faz uma diferença enorme. Pense num notebook que hoje custa R$5.000. Com esse reajuste, ele passaria a custar R$6.000. É um aumento de R$1.000 que pesa, e muito, no orçamento da maioria das pessoas. E isso vale para todas as faixas de preço, desde os modelos de entrada até as máquinas de alta performance. A crise não vai escolher alvo. Ela vai afetar todo o ecossistema de hardware, tornando o acesso à tecnologia mais difícil. O conselho que as próprias fabricantes estão dando, e que eu reforço aqui, é: se você realmente precisa de um computador novo e tem condições de comprar agora, talvez seja uma boa ideia antecipar essa compra. Esperar pode significar pagar bem mais caro pelo mesmo produto daqui a alguns meses. É uma decisão difícil, porque ninguém gosta de comprar as coisas sob pressão, mas a realidade do mercado está se impondo. Planejar e agir com antecedência pode ser a chave para economizar um bom dinheiro. Essa situação toda expõe a fragilidade da cadeia de suprimentos global. A gente percebe o quanto somos dependentes de poucos fabricantes de componentes essenciais. Um problema em uma ponta da produção, como a escassez de memória, gera um efeito cascata que atinge desde as montadoras gigantes até o consumidor final, lá na outra ponta. É um lembrete duro de que o mundo da tecnologia é um ecossistema complexo e interligado, e que um desequilíbrio em qualquer parte dele pode gerar consequências globais e bem dolorosas para o nosso bolso. A gente já falou do impacto da crise de chips no nosso bolso, nos preços dos PCs e notebooks, mas tem um outro lado dessa história que é talvez ainda mais preocupante: o impacto no avanço da inteligência artificial. A mesma tecnologia que está causando a explosão na demanda por memórias HBM é também a sua maior vítima. A falta desses componentes super rápidos está se tornando um gargalo gigantesco que ameaça frear uma das maiores revoluções tecnológicas da nossa geração. É um paradoxo cruel. O motor da inovação está ficando sem combustível. Pense nos grandes modelos de linguagem, nas IAs que geram imagens, nos sistemas que fazem diagnósticos médicos. Todos eles dependem de data centers massivos, repletos de servidores com GPUs de altíssima performance. E o que alimenta essas GPUs? Memória HBM. Sem ela, esses sistemas simplesmente não conseguem processar a quantidade monumental de dados necessária para treinar e operar. O que estamos vendo agora são projetos bilionários sendo adiados ou até mesmo cancelados, porque as empresas simplesmente não conseguem comprar o hardware necessário. As gigantes da tecnologia, que estão investindo fortunas em IA, estão em uma verdadeira guerra para garantir o fornecimento de chips. Mas a produção é limitada, e não há o suficiente para todos. Isso cria uma situação onde as empresas menores e as startups, que muitas vezes são as fontes de grandes inovações, ficam para trás. Elas não têm o mesmo poder de compra da Google ou da Microsoft, e acabam ficando sem acesso aos componentes essenciais para desenvolver suas ideias. Isso pode levar a uma concentração ainda maior de poder nas mãos de poucas empresas. O atraso não é só no desenvolvimento de novas IAs. A infraestrutura global de internet também está sob pressão. Cada vez que você usa uma ferramenta de IA na nuvem, você está consumindo recursos de um data center em algum lugar do mundo. Com a popularização dessas ferramentas, a demanda por essa infraestrutura está crescendo exponencialmente. A escassez de chips significa que a expansão desses data centers está mais lenta e mais cara, o que pode resultar em serviços de internet mais lentos ou mais caros para todo mundo no futuro. No final das contas, o que está em risco
é o próprio ritmo do avanço tecnológico. A IA prometia acelerar descobertas em áreas como medicina, ciência dos materiais, energia limpa e muito mais. Mas, se não tivermos o hardware para rodar esses modelos complexos, essa promessa pode demorar muito mais para se concretizar. A crise de chips não é apenas um problema para quem quer comprar um PC gamer. É um obstáculo que pode atrasar o futuro e impactar o progresso da humanidade em diversas áreas. É um problema estrutural que precisa de soluções urgentes e investimentos pesados em toda a cadeia produtiva. Vamos dar uma pausa nas notícias tensas e falar de algo que mexe com a paixão, com o coração de quem ama carros. A Lexus decidiu resgatar uma de suas maiores lendas, o LFA. Para quem não lembra, o LFA original foi um supercarro com motor V10 que tinha um dos roncos mais espetaculares da história automotiva. Era uma obra de arte da engenharia. E agora, a Lexus nos apresenta um conceito que mostra como essa lenda pode ser reinventada para o futuro. Um LFA 100% elétrico. É a prova de que a era da eletrificação não precisa ser silenciosa e sem graça. O design desse supercarro conceito é de cair o queixo. Ele mantém as proporções agressivas e a silhueta inconfundível do LFA original, mas com um toque futurista. As linhas são mais limpas, mais aerodinâmicas, quase como se o carro tivesse sido esculpido pelo vento. A Lexus conseguiu a proeza de criar algo que é, ao mesmo tempo, uma homenagem ao passado e um vislumbre claro do futuro. Ele não nega suas origens, mas também não tem medo de abraçar a nova era da mobilidade elétrica. É um equilíbrio muito difícil de se atingir, e eles acertaram em cheio. Mas um supercarro não é feito só de aparência. A grande questão é, um carro elétrico pode entregar a mesma emoção de um V10 aspirado? A Lexus aposta que sim. A engenharia por trás desse conceito é focada em alta performance. Estamos falando de múltiplos motores elétricos que garantem uma aceleração brutal e instantânea, tração integral com vetorização de torque para uma dirigibilidade absurda e uma distribuição de peso perfeita. A promessa é de um carro que gruda no chão e responde ao menor comando do motorista, talvez até de forma mais precisa que o original. E para resolver a questão do silêncio dos elétricos, a Lexus está trabalhando em soluções inovadoras. A ideia não é simplesmente colocar um som falso de motor nos alto-falantes. Eles estão estudando como a frequência dos motores elétricos, o som do vento passando pela carroceria e até mesmo a vibração do chassi podem ser orquestrados para criar uma nova sinfonia da velocidade. A proposta é criar uma experiência sonora e sensorial que seja autêntica para um supercarro elétrico, mantendo a conexão emocional entre o motorista e a máquina. Este LFA elétrico é mais do que apenas um carro conceito. É uma declaração de intenções da Lexus e da Toyota. É a marca dizendo ao mundo que eles não vão abandonar o segmento de alta performance na transição para os elétricos. Eles estão mostrando que é possível construir carros que são, ao mesmo tempo, tecnologicamente avançados, sustentáveis e, acima de tudo, emocionantes de dirigir. É a promessa de que a paixão por carros e velocidade vai continuar viva, mesmo quando o ronco dos motores a combustão se tornar uma memória do passado. A Apple, como faz todos os anos, anunciou os vencedores do seu App Store Awards, edição 2025. Esse prêmio é tipo o Oscar dos aplicativos. Ele celebra os apps e jogos que mais se destacaram ao longo do ano, em termos de design, inovação, usabilidade e impacto cultural. É sempre um ótimo termômetro para a gente entender as tendências do mundo mobile e descobrir novas ferramentas que podem facilitar nossa vida ou nos proporcionar novas formas de entretenimento. Neste ano, um tema recorrente entre os vencedores foi a criatividade e a expressão pessoal. A Apple premiou aplicativos que dão aos usuários ferramentas poderosas, mas intuitivas, para criar conteúdo.
Um dos destaques foi um app de edição de vídeo que usa inteligência artificial para simplificar a montagem, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos com aparência profissional direto do celular. Outro premiado foi um aplicativo de desenho e pintura digital que simula com perfeição a textura de materiais reais, como aquarela e tinta a óleo, oferecendo uma experiência incrivelmente imersiva para artistas. Na categoria de jogos, a Apple destacou títulos que foram além do simples apertar botões. Os vencedores foram jogos com narrativas profundas, que abordam temas complexos e emocionantes, quase como um filme interativo. Também foram premiados jogos que usam a realidade aumentada de formas inovadoras, misturando o mundo real com o digital para criar experiências únicas e surpreendentes. Isso mostra que os jogos mobile estão cada vez mais maduros, deixando de ser apenas passatempos para se tornarem verdadeiras obras de arte interativas. Além dos apps de criação e jogos, a premiação também reconheceu aplicativos com impacto social e cultural. Um dos vencedores foi um app focado em saúde mental, que oferece meditações guiadas e ferramentas para ajudar as pessoas a lidarem com a ansiedade e o estresse do dia a dia. Outro app premiado conectava voluntários a ONGs locais, facilitando o engajamento em causas sociais. A Apple deixou claro que valoriza aplicativos que não apenas funcionam bem, mas que também contribuem para um mundo melhor. Para os desenvolvedores, ganhar um App Store Award é uma conquista gigantesca. Além do reconhecimento, o destaque na loja da Apple gera uma visibilidade absurda, podendo transformar um pequeno estúdio independente em um sucesso global da noite para o dia. Para nós, usuários, a lista de vencedores é uma curadoria de altíssima qualidade. É uma dica de ouro da própria Apple sobre quais são os aplicativos que realmente valem a pena baixar e experimentar, mostrando o que há de mais inovador e bem feito no universo das experiências móveis. A Motorola apresentou o seu novo smartphone premium, o Motorola Edge 70. E se tem uma coisa que a linha Edge sempre buscou, é a elegância. A marca continua sua aposta em um design ultra fino e leve, criando um aparelho que é extremamente confortável de segurar e usar. Em um mercado onde muitos celulares estão ficando cada vez maiores e mais pesados, a Motorola vai na contramão, focando em uma experiência de uso mais sofisticada e ergonômica. É um celular que chama a atenção pelo visual, mas a Motorola sabe que só um design bonito não é suficiente. O grande foco do Edge 70 está no conjunto de câmeras. A empresa está investindo pesado para brigar de igual para igual com os concorrentes no quesito fotografia e vídeo. O aparelho vem com um sistema de câmeras potente, com sensores de alta resolução e lentes versáteis, incluindo uma ultra-wide e uma teleobjetiva para zoom óptico. A promessa é de fotos nítidas, com cores vibrantes e um ótimo desempenho mesmo em condições de pouca luz, que é sempre o grande desafio para as câmeras de celular. O grande diferencial, no entanto, está no software. O Motorola Edge 70 chega recheado de recursos de inteligência artificial para a criação de conteúdo. A IA não está lá só para melhorar a qualidade da foto automaticamente, o famoso pós-processamento. Ela oferece ferramentas criativas para o usuário. Por exemplo, modos de vídeo que permitem gravar com a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo, ou recursos que criam automaticamente pequenos clipes editados a partir das suas filmagens. A ideia é dar ao usuário o poder de um estúdio de produção de conteúdo no bolso. A tela também é um ponto alto, como é tradição na linha Edge. Estamos falando de um painel POLED com bordas curvas, que oferece uma experiência visual muito imersiva. As cores são vibrantes, o preto é absoluto e a taxa de atualização é altíssima, o que deixa todas as animações e rolagens de tela extremamente fluidas. É uma tela perfeita para consumir mídia, seja assistindo a filmes e séries ou jogando. A Motorola entende que a tela é a principal janela de interação do usuário com o celular e não economizou nesse aspecto. No fim,
O Motorola Edge 70 se posiciona como um smartphone para quem valoriza design e tem um pé na criação de conteúdo. Ele talvez não tenha o processador mais potente do mercado ou a maior bateria, mas ele compensa isso com um pacote muito equilibrado, focado na experiência de uso do dia a dia. É a aposta da Motorola de que, para muitos usuários, a forma como o celular se sente na mão e a qualidade das fotos e vídeos que ele produz são mais importantes do que números brutos em um benchmark. É uma estratégia interessante para se diferenciar em um mercado tão competitivo. A Backbone, conhecida por fazer alguns dos melhores controles para jogos mobile, se uniu a Kith, uma das marcas de streetwear mais hypadas do momento, para lançar uma edição limitada do seu controle Backbone One Pro. Isso é muito mais do que só um controle com uma cor diferente. É um sinal de como a cultura gamer está cada vez mais integrada ao lifestyle e à moda urbana. O grande chamariz dessa edição limitada é o visual. O controle tem um acabamento translúcido, meio fumê, que deixa os componentes internos parcialmente à mostra. É uma pegada nostálgica, que lembra muito os videogames e acessórios do final dos anos 90 e início dos anos 2000, como o Nintendo 64 colorido. A Kith trouxe essa estética retrô, que está super em alta, e a aplicou a um produto de tecnologia de ponta. O resultado é um objeto que é, ao mesmo tempo, funcional e uma peça de design, quase um item de colecionador. Além do visual translúcido, o controle vem com detalhes exclusivos da colaboração. O logo da Kith aparece de forma discreta, e a embalagem é toda personalizada, reforçando o caráter premium e exclusivo do produto. Essa não é uma colaboração feita às pressas. Dá para ver que houve um cuidado em cada detalhe para criar algo que agradasse tanto os fãs de games quanto os seguidores da marca de moda. É um produto que você tem orgulho de mostrar, não apenas de usar. Essa parceria mostra uma tendência muito interessante. Os games deixaram de ser um nicho e se tornaram parte da cultura pop mainstream. Hoje, ser gamer é cool, e as marcas de moda estão percebendo isso. Colaborações como essa elevam os acessórios de tecnologia ao status de itens de moda. O seu controle de videogame pode ser tão estiloso quanto o seu tênis ou o seu boné. É a integração total entre o seu hobby digital e a sua identidade visual no mundo real. Para os fãs de ambas as marcas, essa é uma oportunidade única de ter um produto exclusivo que representa duas paixões. E para o mercado, é um exemplo de como a tecnologia pode se tornar mais pessoal e expressiva. A gente está saindo da era onde todos os gadgets eram pretos ou cinzas e entrando em uma fase de personalização e estilo. A collab Backbone x Kith é um exemplo perfeito disso. Um produto que não só funciona incrivelmente bem para jogar, mas que também diz algo sobre quem você é e do que você gosta. E é isso, pessoal! No vídeo de hoje a gente viu que o mundo da tecnologia está em ebulição. E cada novidade puxa uma onda gigante junto. Passamos pelos lançamentos empolgantes da Thunderobot, que prometem mais poder e portabilidade para os gamers, e mergulhamos fundo na preocupante crise de chips, que ameaça encarecer tudo e até frear o avanço da inteligência artificial. Vimos gigantes como Dell e Lenovo já nos preparando para o aumento de preços, o que reforça a necessidade de planejar muito bem nossas próximas compras. Mas também vimos que a inovação não para. A Lexus nos fez sonhar com o retorno elétrico de uma lenda, o LFA, provando que o futuro dos supercarros pode ser emocionante. A Apple nos deu uma aula de curadoria com os vencedores do App Store Awards, destacando o que há de melhor em criatividade e impacto no mundo mobile. E ainda conferimos o novo Motorola Edge 70, com seu design ultra fino e foco em câmeras com IA, e a estilosa collab entre Backbone e Kith, que transforma um acessório gamer em um item de moda. É muita informação, eu sei, mas é por isso que o Hardware Tech BR existe, para te ajudar a conectar os pontos e entender o cenário completo.
O que acontece na fabricação de um chip lá na Ásia impacta o preço do notebook que você vai comprar aqui no Brasil. Uma tendência de design em um celular pode influenciar todos os outros. Se você curtiu esse giro completo pelo mundo da tecnologia, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui o que achou das notícias e compartilha o vídeo com a galera. Eu sou o Castanhari, esse foi mais um Hardware Tech BR, onde o futuro chega primeiro. Até o próximo vídeo.